Olá. Primeiramente, senhoras e senhores, desculpe-nos, pelos atrasos. Mais uma vez, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aos novos webcasts do MSDN. Implantamos algumas mudanças, tais como o sorteio no final e o chat com palestrante. Senhoras e senhores, hoje, orgulhosamente, estaremos apresentando hospedando serviços WCF em servidores WAS e IS com TCP. Senhoras e senhores, essa palestra será apresentada pelo senhor Denis Torres. Senhoras e senhores, gostaríamos de lembrar-vos que dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas nos fóruns do MSDN, dentro do tópico relacionado a esta tecnologia ou produto. Os fóruns do MSDN são pontos de encontro entre especialistas de cada área, onde suas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da Microsoft. Senhoras e senhores, para acessar os fóruns do MSDN, basta digitar esse navegador, o endereço que aparece na parte inferior da tela, que o sinaliza com essa seta, que é o http foros.microsoft.com/msdn-br. Senhoras e senhores, a apresentação de hoje será gravada e estará disponível para visualização em breve no site do Media Center da MSDN. O endereço do site é esse que aparece na parte inferior da tela, que é o http://www.msdnbrasil.com.br/mediacenter. Senhoras e senhores, lembramos também que para fazerem perguntas, vocês devem usar o painel do Questions and Answers, localizado na parte inferior da tela. Lembre-se o seguinte, vocês só podem ter uma pergunta pendente por vez, mas pode editar a pergunta a qualquer momento, clicando no botão Edit do painel. Lembre-se de que, se alterar a pergunta original será retirada da fila. Também lembramos que somente serão respondidas perguntas referentes a problemas de som, de como participar do concurso, e outras questões que não sejam técnicas abordadas no webcast de hoje. Então eu peço para vocês, a gentileza, senhoras e senhores, no decorrer do webcast, não postarem perguntas técnicas no painel do Questions and Answers. Pois assim como foi dito, logo após o webcast, mais precisamente depois do sorteio, haverá uma sala de chat onde o palestrante Denis Torres esclarecerá todas as suas eventuais dúvidas do webcast de hoje. Senhoras e senhores, hoje também teremos o sorteio de 5 camisetas, como de habitual, como de praxe, Esse sorteio será feito ao vivo, antes do chat. Então, a forma de concorrer é muito simples, para aqueles que estão participando pela primeira vez, vocês devem estar, na sala, permanecer até o final do webcast, e a forma de concorrer será mostrada ao vivo, e o sorteio também será mostrado ao vivo. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez a presença de todos, pedimos também desculpas, pelos atrasos, e esperamos que vocês gostem do webcast de hoje. Muito obrigado, tenham todos uma boa apresentação. Agora é com você, Denis. Boa tarde a todos. Meu nome é Denis Torres. Eu vou estar falando para vocês sobre a utilização de serviços WCF no WAS. Primeiro eu tenho que traduzir esse título. O que são serviços WCF e o que é o WAS? O que é tudo isso? O WCF é um dos recursos que foi adicionado ao Framework.NET na versão 3.0. É um dos mais importantes recursos da versão 3.0, porque ele substitui recursos anteriores de distribuição de dados. Recursos como COMPLUS e outros recursos mais para trabalhar com dados distribuídos são substituídos pelo WCF, que é a abreviação de Windows Communication Foundation. O WCF suporta fazer uma comunicação distribuída em um sem número de protocolos. Podemos fazer uma comunicação distribuída usando HTTP, usando TCP, assim por diante. Se fizermos a comunicação distribuída usando HTTP, então nesse caso podemos hospedar o serviço dentro do IS. Mas e se nós fizermos a comunicação distribuída usando TCP? Onde o nosso serviço
WCF vai estar hospedado. E como as nossas aplicações vão poder fazer acesso a esse nosso serviço WCF. É aí que entra o WAS, Windows Activation Service. O WAS é parte integrante do IS-7, que acompanha o Windows Vista e o Windows Server 2008. Ele traz para o IS a capacidade de hospedar serviços que estejam utilizando outros protocolos além de HTTP. Então, eu posso hospedar serviços TCP dentro do IS. E o que eu ganho com isso? Eu ganho toda a capacidade de gerenciamento do IS. Se eu tivesse que hospedar meus serviços TCP em algum outro local, que não fosse o IS, eu teria que criar todos os recursos de gerenciamento. Então é isso que nós vamos ver, como fazer essa hospedagem dentro do IS de um serviço TCP e consumir esse serviço. Então tá aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o WCF, a necessidade de um host, possíveis hosts, o que é o OS, funcionamento, como era o funcionamento no IS-6, o funcionamento no IS-7, e vamos ver demonstrações da criação de serviço. Primeiro um serviço simples, depois um serviço para ser hospedado no OS. Aí está, o que é o WCF? O WCF agrega todas essas tecnologias que vocês estão observando aí. Ele agrega a tecnologia de ASMX, certo? Ou seja, a antiga criação de web services. Certo? Então agora nós criamos web services através do WCF. Certo? É muito importante tomar cuidado para não confundir isso e não gerar uma lenda. Então o web services acabou e os web services estão sendo substituídos pelo WCF? Não. Web services são padrão de mercado. Um padrão que envolve vários protocolos. Ocorre que esse padrão, envolvendo vários protocolos, não determina como cada parte da comunicação vai produzir a comunicação. Então, no ambiente Microsoft, essa comunicação era produzida por arquivos ASMX. Agora, no .NET 3.0, a comunicação vai passar a ser produzida por serviços WCF. Temos também os Enterprise Services, que basicamente é o COMPLUS, e a capacidade transacional do COMPLUS, essa capacidade transacional é levada para o WCF. Ou seja, nós conseguimos hoje fazer uma transação de banco via HTTP. Isso é possível. Eu consigo fazer com que web services conectados via HTTP ajam de forma transacional. Os protocolos WS. Por quê? Que protocolos WS são esses? Ocorre que na primeira versão do framework, vários protocolos de suporte aos web services ainda não estavam definidos por completo. Então, depois é que foram definidos protocolos como WS Security para segurança, WS Transaction para transações, entre outros. A Microsoft inicialmente implementou esses protocolos como numa ferramenta chamada WSE, Web Services Enhancement. Mas agora isso está sendo incorporado ao WCF. Então tudo isso, segurança, transações, criptografia, tudo isso vocês obtêm na comunicação utilizando o recurso do WCF. Programação orientada a mensagens, o Message Queuing, que no .NET era implementado como o Namespace System Messaging, agora está incorporado ao WCF. E o .NET Remoting, certo? Que permitia a comunicação TCP.
também foi incorporado pelo WCF, ou seja, o WCF não trabalha exclusivamente com comunicação HTTP. Então, ele é muito versátil, trabalha com outros tipos de comunicação, como a TCP, e é extensível. Se nós quisermos criar o nosso próprio protocolo de comunicação, nós podemos, o WCF permite isso, ele é extensível. Então, o WCF agrega todas essas tecnologias anteriores. Talvez você já tenha ouvido falar de vários desses nomes. Complus, MSMQ, SOAP, Web Services, WSE, .NET Remote, tudo isso é agregado pelo WCF. Como é que funciona o WCF? O WCF utiliza uma arquitetura em peças. É como um jogo de Lego, cheio de pecinhas. Nós temos que juntar as pecinhas certas para obter o conjunto de comunicação que nós desejamos. Certo? Então, eu tenho aí canal de transporte. Eu posso ter um canal TCP para transporte. Eu posso ter um canal seguro. Certo? Canal TCP seguro, tu pode envolver a autenticação no Active Directory, por exemplo. Aqui eu tenho a integração de tipos de dados com o CLR, com o Framework.NET. Porque esses tipos de dados vão ser serializados e depois deserializados. Comportamento transacional. Portanto, manter uma transação na comunicação. Certo? Controle da vida do serviço no servidor. Certo? Então, tudo isso são pecinhas que nós podemos reunir para formar o serviço. E aí está. Vejamos um exemplo. Certo? Eu posso pegar um canal seguro e pegar um canal HTTP. Então, eu vou estar utilizando HTTPS com certificados digitais para fazer a comunicação. Agora, se não for um canal HTTP, se for um canal TCP, eu fiz uma outra junção de peças. Resultado, vou estar usando Active Directory para fazer a autenticação. Posso criar meus canais personalizados. Certo? Reliable Message Channel, ou seja, garantia de entrega da mensagem. Também características personalizadas do canal. Mesma coisa na camada de serviço, comportamento do serviço, como ele vai se comportar. Tem integração de dados com framework, controle da vida do serviço, comportamentos personalizados, enfim. Nós pegamos um monte de pecinhas disponibilizadas pelo WCF e juntamos essas pecinhas, tanto para montar o método de comunicação com o serviço, como para montar o comportamento do serviço. E aí, como funciona? Eu tenho um cliente e eu tenho um serviço. Certo? E aí eu tenho pontos de comunicação, endpoints. O serviço tem endpoints. Então, o cliente se conecta a um determinado endpoint do serviço. Porém, o serviço, ele não está limitado a um único endpoint. O serviço, ele pode ter vários endpoints. Por exemplo, o mesmo serviço pode ter um endpoint HTTP e um endpoint TCP. Tá, e o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso é a verdadeira funcionalidade da SOA, Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviço. Porque eu tenho aqui o serviço, esse serviço tem a minha lógica de negócio. Mas esse serviço, essa lógica de negócio se tornou independente dos pontos de conexão.
Eu tenho aqui dois endpoints, dois pontos de conexão, certo? Que são independentes do serviço. Então, eu tenho aqui um ponto HTTP e um ponto TCP. Certo? Então, por exemplo, quando o meu cliente estiver externo à minha empresa, eu estiver acessando o serviço de casa, por exemplo, eu posso estar acessando o endpoint HTTP. E esse endpoint pode estar configurado para fazer a minha autenticação via certificados digitais. Mas quando o meu cliente estiver dentro da empresa, se eu usar o mesmo endpoint HTTP, eu vou estar perdendo performance. Eu não tenho necessidade de tantos recursos ou de um protocolo HTTP que é mais lento do que o uso simples do TCP. Então, com o cliente dentro da minha rede local, eu posso fazer com que a minha aplicação cliente troque o endpoint que está utilizando e passe a utilizar um endpoint TCP. Então, eu posso criar aplicações versáteis que consigam se conectar ao serviço com uma independência de localização, independente de onde a aplicação esteja, independente de onde o serviço esteja. Observando que esses endpoints, essas configurações de endpoint, incluindo a configuração de como vai ser a segurança, entre outras coisas, são configurações que são mantidas externas à aplicação. Ou seja, eu posso ter a aplicação já compilada, já em runtime, abrir o arquivo de configuração da aplicação e trocar essas configurações a respeito da forma como a aplicação vai se conectar ao serviço. Então aqui temos os detalhes de como funciona. Eu tenho no serviço, eu tenho um contrato, ou seja, o serviço define o que ele vai estar fornecendo para a aplicação. Isso é definido na forma de um contrato. Eu tenho um binding, ou seja, como ele vai estar fornecendo. Via TCP, via HTTP, com que recursos de segurança, enfim, como vai ser o fornecimento. E eu tenho o endereço de acesso, o address, ou seja, qual o endereço onde a aplicação tem que acessar para chegar neste endpoint. Cada endpoint vai ter o seu próprio endereço de acesso. Daí que o serviço possui metadados, ou seja, dados sobre o serviço. Para quê? Para que o cliente saiba o que o serviço está fornecendo. Quais métodos o serviço possui? Quais funcionalidades o serviço possui? O cliente precisa conhecer essas funcionalidades, precisa conhecer esses métodos. Conhecer o que o serviço tem à disposição dele. Certo? E isso é feito através do fornecimento de metadata. Para quem já ouviu falar, isso é a geração de WSDL, Web Service Description Language. Através deste metadata, as ferramentas client conseguem montar uma classe que é chamada de classe proxy. Essa classe de proxy vai servir para fazer acesso ao serviço, para esconder de nós a complexidade do acesso ao serviço. Então o cliente simplesmente pede alguma coisa para essa classe de proxy, acreditando que fosse algo local. Para o cliente não importa, ele pede alguma coisa para a classe de proxy, a classe de proxy acessa o endpoint que ela foi configurada para acessar, e desta forma acessa as funcionalidades do serviço. Okay. E como publicar o serviço? Para serviços HTTP, no Windows XP SP2 ou no Windows Server 2003, a gente pode utilizar o IS.
Para outros serviços, no Windows Vista e Windows Server Longhorn, nós podemos usar o IS. E o uso do IS nos fornece performance, escalabilidade, segurança, tudo pronto, tudo definitivamente pronto. Sem termos que nos preocupar em detalhes com a hospedagem do serviço. Nós vamos nos preocupar mais com a lógica do negócio. Para essa hospedagem acontecer no IS, é necessário um arquivo SVC. Esse arquivo SVC faz a descrição do serviço para o IS. Nós vamos ver isso funcionando daqui a pouquinho. Agora, em termos mais genéricos, eu posso hospedar um serviço WCF em qualquer aplicação .NET. Eu posso fazer qualquer aplicação .NET, abrir uma porta de comunicação e hospedar um serviço WCF, sem problema nenhum. Ocorre que, se eu fizer isso, eu vou ter que criar na minha aplicação hospedeira, no meu host.net, todos os recursos de gerenciamento do serviço. Log, trace, suporte a falhas, enfim. Todos os recursos de gerenciamento do serviço vão ter que ser criados. E isso acaba sendo muito trabalhoso. Por isso é preferível fazer o uso do IS. Ah, mas o IS não nos limita ao HTTP? Não. É exatamente essa a questão e a novidade que eu estou trazendo nesse webcast. O IS não nos limita ao HTTP. A partir do Windows Vista e do Windows Server Longhorn, eu posso hospedar no IS um serviço que faça uma comunicação TCP. Sem problemas. Isso nos dá uma gigantesca flexibilidade. Nós ficamos totalmente flexíveis para trocar a forma de comunicação do serviço. O serviço ora funcionar via HTTP e ora funcionar via TCP. Só essa funcionalidade já seria um grande motivo para no dia 27 de fevereiro de 2008, vocês estarem na porta das lojas para comprar o Windows Server 2008. Só isso já vale a aquisição do novo servidor. Mas, se vocês preferirem aguardar um pouco mais, então, nesse caso, vocês podem, durante algum tempo, simplesmente usar HTTP, hospedando os serviços no IS do XP e do 2003 Server. Quando fizerem a migração para o 2008, vai surgir a possibilidade de trocar o protocolo para TCP, ou criar novos endpoints TCP. Vamos ver como isso funciona. Esse é o IS6, o serviço web no IS6. O protocolo HTTP roda em modo kernel mode. E aqui eu tenho o serviço www que gerencia tudo isso. Tem application pools. Os application pools surgiram no IS6 e me permitem desviar as aplicações para os pools de aplicações. Então, em cada pool, eu posso colocar um determinado conjunto de aplicações. O HTTP/SYS, então, ele recebe as requisições web, desvia para o pool adequado, e o pool, nesse caso, vai jogar a requisição para DLL ZAP do ASP.NET, que vai gerar dentro de um processo de trabalho um application domain do .NET e fazer o tratamento da página.
Isso é como funciona hoje o IS-6. E o IS-7? Aí está. Eu tenho Windows Activation Service, o WAS, no IS-7. Então, eu não estou limitado ao HTTP. Eu tenho vários protocolos ouvindo chamadas de rede, prontos para ouvir chamadas de rede. Então, eu tenho o HTTP/SYS que continua rodando no kernel. Transmite as informações dele por HTTP Listener. Mas eu tenho também o NetPipe para o protocolo Named Pipe, TCP, NetTCP para o protocolo TCP, MSMQ para o protocolo de Message Queue. E aqui um listener para cada um, desviando para um protocol handler para cada um, sendo que a mesma aplicação, o mesmo worker process, pode estar recebendo requisições por vários caminhos. HTTP, TCP, assim por diante. O mesmo processo de execução pode receber as requisições por vários caminhos. Então aqui a gente vê a lista de serviços. Nesse exemplo eu tirei essa tela do Windows Vista. E a gente vê ali destacado o Windows Process Activation Service, o serviço do WAS. Esse é o WAS já contido no Windows Vista e no Windows Server Longhorn. E um pouco mais abaixo a gente vê ali os serviços dos listeners. TCP, Named Pipe, MSMQ. Os listeners que vão estar prontos para receber as requisições dos seus devidos protocolos. Aí está. A questão do Application Pool, que eu citei, nós podemos ter vários Application Pools no IS, certo? E é isso que nós ganhamos hospedando o nosso serviço dentro do IS. Mesmo que não desejemos utilizar TCP, utilizar HTTP. Nós podemos estar utilizando TCP, certo? Dentro do IS, e vamos ganhar toda a capacidade de gerenciamento dos Application Pools. Então, as opções de recycling dos Application Pools, gerenciamento de vida dos Application Pools. E aí, configurações avançadas dos Application Pools. Nós temos, por exemplo, configuração de identidade do Application Pool, certo? Afinidade com processador, enfim, várias configurações avançadas que nós podemos utilizar, mesmo que desejemos que o nosso serviço se comunique via TCP. Ok. Então vamos fazer uma demonstração. Vamos começar construindo um serviço bem simples, um serviço WCF bem simples para vocês verem, e hospedando no IS. Vou abrir aqui o Visual Studio 2005. Pronto. Criar um novo website, WCF Serviço MSDN. Pronto, então tenho aí meu serviço. Ele criou um site, criou o arquivo SVC que eu havia destacado que seria necessário para hospedar o serviço no IIS. Então ele já criou o arquivo SVC.
certo? E criou o serce.vb, que é onde eu vou ter a programação do meu serviço. Bem, esse meu serviço vai fazer acesso a dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o acesso a dados. Add new item. Vou usar um dataset. Cadê ele? Dataset. Chamar de DS Produtos. Ele avisa que eu tenho que colocar na pasta appcode. Sim. Então aí está. Ele já vai abrir um wizard para mim. Ok. Eu vou pegar aqui o banco Northwind, fazer uma conexão ao banco Northwind. Salvar a string de conexão. Salva a string de conexão. Usar uma instrução SQL. Então vou estar aqui fazendo uso de uma instrução SQL. Pegar a tabela de produtos, product ID, product name, unit price, units in stock, ok. Advanced options, gerar insert update delete, já está ok. Posso usar concorrência otimista. Next, finish. Montei minha data table, meu table adapter. Salvo. Pronto. Se eu estiver utilizando apenas aplicações .NET, o uso do dataset está adequado. Mas se eu estiver utilizando outros tipos de aplicação, por exemplo, exportando dados para um Java, para um Linux, ou alguma coisa assim, então o dataset não necessariamente é a melhor escolha. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então tem aqui uma interface. Essa interface funciona como contrato do serviço. É o que o serviço está prometendo que vai fazer para mim. Certo? Então, e serviço produtos. Certo? E aqui, na função, eu coloco listar produtos. Que vai devolver um DS produto. Isso aqui eu vou transformar em uma gravar produtos que recebe dados como sendo DS produtos e não devolve nada. Mais serviço eu vou trocar para serviço produtos e mais serviço não existe mais. É I serviço produtos. E dou um enter. No que eu dou um enter, ele já implementa os métodos dessa interface. A casca deles, melhor dizendo. Os que estavam aqui eu posso deletar. E aqui eu tenho o listar produtos. Vou definir um table adapter. Definir um dataset. Preencher a tabela e retornar os dados. Na gravação, definir o table adapter e fazer a gravação. Pronto. Aqui embaixo eu tenho ainda um data contract. Esse data contract é utilizado para especificar o que o serviço vai estar retornando para o usuário. Que o serviço vai retornar para o usuário este conjunto de dados indicado no data contract.
Nesse caso eu estou utilizando o dataset, então eu não preciso desse data contract. Esse data contract ficaria para os casos em que vocês estejam fazendo uma interoperabilidade com outros ambientes. O que eu citei antes, Java, Linux, o dataset pode não ser a melhor opção. Certo? Então vocês usam data contract e especificam mais cuidadosamente a forma de transferência dos dados. Ok. Bem, agora eu preciso consertar o arquivo CSSVC. Porque ele tem uma referência mais service, que não existe mais. Agora é serviço produtos. Pronto. E preciso consertar o webconfig, que tem uma referência a mais service, que não existe mais. Agora é serviço produtos. E o mesmo para ir mais service, é i serviço produtos. Ok. Feitos esses detalhes, eu posso rodar a aplicação. Startou o servidor, startou o browser. Pronto. Aí está. Funcionou ou não funcionou? Bem, um serviço não é para ser acessado diretamente. Mas mais que isso, aqui ele está dando uma mensagem de erro. A publicação de metadados para esse serviço está desabilitada. O que quer dizer isso? Para um serviço poder ser facilmente acessado no client, eu preciso habilitar a publicação de metadados. Ou seja, o documento WSDL do serviço. E por default, isso fica desabilitado. E ele está explicando aqui, passo a passo nessa tela, como habilitar essa publicação de metadados. Como fazer a habilitação dessa publicação. Certo? Então aqui eu vou pegar esse service metadata. Certo? E vou adicionar no webconfig, onde ele mesmo sugeriu para adicionar em um service behavior. O que é behavior? Behavior, traduzindo do inglês, é comportamento. Se vocês lembrarem dessa tradução, vai ser muito fácil compreender os behaviors no WCF. Behavior quer dizer comportamento. Eu já tenho um behavior chamado return false ligado ao meu serviço, ao serviço produtos. O return false está aqui ligado ao serviço produtos. Certo? Então eu preciso aqui só adicionar a funcionalidade de fornecer metadados. E, quer dizer, eu juntei duas pecinhas para formar o comportamento do meu serviço. Aí o que eu citei anteriormente, aquele jogo de Lego. Eu estar jogando Lego, é como juntar pecinhas. Eu juntei pecinhas para formar o comportamento. Eu vou dar um nome diferente. Meu comportamento. Certo? E eu dou o nome aqui ao behavior de meu comportamento. Pronto. Certo? Aí está. Agora, se eu rodar esse serviço novamente, aí está, a tela mudou por completo. A tela mudou por completo e ele me dá um link para que eu obtenha o documento WSDL do serviço. Esse documento WSDL do serviço, ele especifica o que o serviço vai estar fornecendo para as aplicações client que vão estar fazendo uso desse serviço. Só que é muito raro que eu precise realmente utilizar esse documento WSDL. Certo?
Utilizar, eu quero dizer, diretamente, mexer nele. Aqui, essa página me explica que eu poderia usar o SVC util, certo? Em prompt para fazer a criação de uma classe para poder usar o serviço na minha aplicação. Eu poderia fazer isso, mas tem jeito muito mais fácil. Então vamos lá. O serviço está feito, agora eu vou criar uma aplicação client. Eu vou adicionar um novo projeto, Windows Application, WinMSDN. Pronto. Adicionei uma aplicação client. Vou definir como sendo a aplicação de start, certo? Set a Startup Project, certo? E vou adicionar referência ao serviço. Add Service Reference. Mas por que eu preciso adicionar uma Service Reference? Por que o antigo Web Reference não serve? Porque o Web Reference era muito específico para um determinado conjunto de protocolos de Web Service. Enquanto que o Service Reference ele vai suportar uma variação muito maior de protocolos. Dependendo do conjunto de protocolos que eu tenha configurado no meu serviço, o Web Reference até vai funcionar. Eu conseguiria fazer uma Web Reference sobre um serviço WCF, sem problema. Mas apenas para um conjunto específico de protocolos que eu configure no serviço WCF. E não é a configuração default. Então nós vamos ao Service Reference. Vou adicionar uma referência ao serviço. Eu preciso ver o endereço do serviço. Vou precisar rodar isso aqui de novo. Aí está. Service SVC. Troco de novo. Startup Project. Adiciono a Service Reference, chamado de SRV Produto. Ele está criando a referência, olha só, criou um arquivo SRV Produtos Map na minha aplicação Windows, para que a minha aplicação Windows possa fazer acesso ao serviço. Tem que fazer um rebuild. Aí está. Então fiz um rebuild da minha aplicação Windows para agora poder acessar os dados do serviço. Eu vou na janela Data Sources, que vocês com certeza já conhecem. Add New Data Source. Eu vou adicionar um Data Source vindo de um objeto. Por quê? Porque o Add Service Reference já criou objetos no meu client que me fornecem os dados. Aqui estão eles, ó, SRV Produtos. E por isso, eu tive que fazer o rebuild antes de entrar aqui. Senão não veria esses objetos. Vou selecionar aqui o DS Produtos. Next. Finish. Aí está. DS Produtos, tabela Product, quero ver em forma de details e arrasto para o formulário. Ele pede para fazer rebuild e tudo bem. Só que, como esses dados vêm de um serviço, ele não faz a programação inicial para carregar os dados. Isso eu vou ter que fazer. De SRV a new SRV Produtos virou um namespace ponto serviço Produtos Client. Certo? DS Produtos é o meu dataset, DS Produtos.
srv.mesh srv.listar produtos. Está aí o método do servidor, do serviço. Pronto. Certo? Então, se eu fizer a execução agora, aí está. Minha aplicação acabou de fazer uma comunicação HTTP com o serviço e obter os dados. Tá, mas isso a gente já fazia antes. Cadê a novidade? Exatamente, esse é o ponto. Até aqui é um serviço comum. Até um serviço comum, nem está no IS ainda. Ok, vamos voltar ao PPT por enquanto. Para que o IS faça um suporte ao protocolo TCP, eu preciso habilitar o suporte ao protocolo TCP no IS. Como é que o suporte a esse protocolo é habilitado? Ele é habilitado via prompt. No Windows Vista, eu estou fazendo uso do Windows Vista, eu coloco appcmd set site the full website, eu indico o site para o qual eu quero habilitar o uso do protocolo TCP. Mais bindings, protocol net TCP, bind information. Aqui eu escolho uma porta. Pode ser qualquer porta. Eu escolho, invento. Mas não basta habilitar o protocolo para o site. A nível de site, eu determinei a porta a que o site vai estar ouvindo. Mas isso não é suficiente. O que eu preciso fazer? Eu preciso também liberar o uso dessa porta na aplicação. Na aplicação virtual onde eu pus o meu serviço, o WCF. /enable protocols http /nettcp. Nesse exemplo, a minha aplicação WCF fica acessível por HTTP e fica acessível por nettcp. Ok. Então vamos ver uma demonstração disso. Eu vou pegar esse serviço e jogar dentro do IS. Primeiramente, vamos observar no IS que o trabalho pesado a nível de prompt eu já fiz para vocês, certo? Eu já tenho aqui, certo, um vínculo de porta no site webcast WCF. Eu tenho um vínculo com a porta 8008 nettcp. Certo? Então essa porta já tem esse vínculo. E o default website já tem binding para o 8008. Quer dizer, o trabalho pesado eu já fiz para vocês. Também foi necessário reconfigurar a autenticação. Reconfigurar a autenticação de forma que eu possa ter autenticação anônima, autenticação básica, autenticação do Windows. Ok. Tudo aí. Agora eu vou pegar os meus arquivos desse serviço e jogar para aquele diretório. Aquele diretório eu criei no meu disco C. Webcast WCF, já tinha alguns arquivos aqui, eu vou deletar isso aqui tudo. Então, deletei o webcast WCF.
Vou pegar os arquivos estão em documentos, Visual Studio 2005, website, serviço MSDN. Vou pegar todos esses arquivos e jogar para o webcast.cs. Pronto. Então esses arquivos já estão no meu IIS, já estão acessíveis pelo IIS. O que eu faço agora? Eu posso fazer a referência ao serviço. Delete Access Reference. Ele já deu erro aqui. Vou adicionar Access Reference, http localhost webcast wcs service.svc srv produtos. Ok. Então ele está fazendo a adição da referência do serviço. Aí está. Então agora eu já não estou mais acessando essa aplicação aqui em cima, esse serviço que eu fiz aqui em cima. Agora eu estou fazendo acesso ao meu serviço no IIS. Mas então eu preciso configurar o meu serviço no IIS para aceitar também uma comunicação TCP. Vamos lá. Para não ter que mexer muito no webconfig, muito em XML, eu vou usar o WCF Source Configuration Editor, que se encontra-se em Tools. Source Configuration Editor. Faço um File, Open, Config File. Eu já estou aqui no Webcast WCF e abro o webconfig. Aí está. Qual é a questão? A questão é que no momento eu só tenho um endpoint, que é um endpoint WS-HTTP. Então eu preciso nesse momento criar um novo endpoint, certo? Que é um endpoint TCP. Então new source endpoint, certo? Eu indico o tipo de comunicação, que é uma comunicação NET TCP Binding. Eu preciso indicar o contrato, ou seja, aquela interface que identifica o que o serviço faz para mim. É esse contrato que vai estar ligado neste endpoint. Aí está. E serviço produto. E eu preciso definir um endereço. Certo? Então vou definir um endereço de comunicação. NET TCP, localhost, 808 webcast WCS service.svc. Pronto. Então fiz a definição do endpoint TCP. Salvo. Fecho. E aqui eu posso pedir para atualizar a referência do serviço. Update Source Reference. Deixa eu ver do que ele reclamou.
Ele teve dificuldade de abrir o canal. Listener. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso rapidamente. É algum serviço pagado na minha máquina que eu não tinha reparado. Certo? NetTCP Listener iniciado, NetTCP Port Shell iniciado. Deixa eu abrir um outro Visual Studio aqui. Eu tenho aqui um outro serviço. Serviço cliente DevAs. Este outro serviço também tem a comunicação TCP habilitada. Deixa eu ver se ele está rodando. Está. Como a gente está com pouco tempo, nós temos 1 hora, eu vou fazer a demonstração aqui nesse serviço, certo? E depois eu vou postar observações sobre o que aconteceu no primeiro exemplo. Essa aplicação aqui, ela permite o acesso tanto via HTTP como via TCP. Certo? Permite os dois acessos. Certo? Então, uma aplicação como essa, eu posso usá-la dentro da minha empresa, acessando via TCP. Dessa forma, ela vai ser mais otimizada dentro da empresa. E eu posso utilizar fora da minha empresa, acessando via HTTP. Certo? Dessa forma, fora da minha empresa, ela vai estar priorizando segurança. Claro que a interface é muito simples. O ideal é que a aplicação descobrisse automaticamente o que ela tem que utilizar. Descobrisse se ela tem que utilizar TCP ou se ela tem que utilizar HTTP. Certo? Como é que funciona nesse caso? Nesse caso, o app-config da aplicação client, ele recebe 2 endpoints, que são 2 endpoints criados no servidor. Certo? Então, tenho aqui um endpoint NetTCP e um endpoint WS-HTTP. Certo? Então, tenho esses 2 endpoints que foram criados no servidor. A configuração deles e o endereço deles. Certo? O endereço dos 2 endpoints. Ok. Então, no código da aplicação, a única coisa que muda é eu ter que especificar o nome do endpoint ao qual eu vou me conectar. Esse EN aqui é o nome de um endpoint. Um nome inventado por mim. Certo? Esse aqui está autoconstruído, mas é um nome inventado por mim. A questão é,
o código da aplicação está totalmente isolado, certo? Da forma de comunicação que a aplicação vai ter. Então, quer dizer, depois da aplicação estar compilada, rodando, eu posso chegar nos arquivos config dela, alterar toda a forma de comunicação, e a aplicação não vai nem ao menos perceber que a forma de comunicação mudou. E é essa a verdadeira aplicação do SOA, Service Oriented Architecture. Essa é a verdadeira aplicação do SOA. Então, voltando aqui, um dos slides mais fundamentais aqui é como habilitar, certo? Como ativar, certo? O protocolo TCP no IS. Certo? São esses comandos, certo? De prompt appcmd que permitem vocês habilitarem o protocolo TCP no IS. Quem está assistindo aí, eu sugiro um print screen. Certo? Mas depois esse webcast vai estar disponível também para vocês assistirem outras e outras e outras vezes. Certo? Ok. Certo? Quanto ao primeiro exemplo, algum detalhe aqui na minha máquina fez ele não funcionar, eu vou fazer o seguinte. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, mais tarde ou à noite, eu vou estar blogando, colocando no meu blog, certo? Informações sobre por que o primeiro exemplo não funcionou. E o segundo rodou perfeitamente. Certo? Então está aqui, endereço MSDN Brasil, onde vocês vão encontrar esse webcast para download. Certo? Meu site www.buffaloinfo.com.br. Vocês encontram inúmeros artigos técnicos nesse site, vocês vão gostar. Grupo de usuários do Rio de Janeiro, DevAspNet, tanto o site como a lista de discussão do grupo de usuários do Rio de Janeiro, devaspinet-subscribe@yahoogroups.com.br, e meu e-mail, certo? Podem utilizar à vontade, fiquem à vontade para me mandar e-mail, denis@buffaloinfo.com.br. Então gostaria de agradecer a todos pela participação, muito obrigado. Ok, muito obrigado pela excelente palestra, Denis Torres. Senhoras e senhores, esperamos que vocês tenham gostado de mais um webcast do programa Microsoft MSDN. Senhoras e senhores, nós iremos agora aqui, pedir a colaboração de vocês. Por favor, forneça seu feedback na caixa colorida que corresponder a essa resposta. Lembrando que esse tipo de pesquisa, senhoras e senhores, ajuda e muito a melhorar os nossos programas de webcasts do MSDN. Ok, senhoras e senhores, muito obrigado pela colaboração na pesquisa e pelo feedback. Ok, senhoras e senhores, voltando aqui, lembramos mais uma vez que outras dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas nos fóruns do MSDN. Lembrando que os fóruns do MSDN são um ponto de encontro entre comunidades e especialistas de cada área, onde essas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da Microsoft. Para acessar os fóruns do MSDN, basta digitar no seu navegador o endereço que aparece na parte inferior da tela, que é esse daí, senhoras e senhores, finalizado com essa seta, que é o http://forums.microsoft.com/msdn-br. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidá-los também, para conhecer a nova página de eventos do MSDN, onde destacamos duas coisas. Na direita, uma agenda completa, com todos os webcasts que já estão programados, e na esquerda, a agenda completa com os próximos eventos presenciais do MSDN. O endereço da página de eventos do MSDN é esse que aparece na parte inferior da tela, com a letra em verde, que é o http://www.microsoft.com/brasil/eventos/eventos.mspx. Ok, senhoras e senhores, a partir de agora estaremos dando início a um sorteio de 5 camisetas. Senhoras e senhores, eu peço que vocês façam suas inscrições, colocando seu nome e CPF. Senhoras e senhores, irei copiar e colar o link
aqui para vocês o sorteio, só um minuto. Aqui, senhoras e senhores, eu peço que vocês copiem e colhem em seu navegador agora o link do sorteio, participem. Senhoras e senhores, façam suas inscrições colocando o seu nome, e-mail e CPF. Eu peço que vocês prestem atenção em um detalhe muito importante. O endereço de entrega das camisetas será um endereço cadastrado por vocês em seu perfil. Então, senhoras e senhores, eu peço que vocês verifiquem se o seu perfil está atualizado na seguinte página, https://www.msdnbrasil.com.br/cadastro/default.aspx. Vou repetir, https://www.msdnbrasil.com.br/cadastro/default.aspx. Senhoras e senhores, lembraremos também que os ganhadores receberão suas camisetas no endereço cadastrado em até um mês. Senhoras e senhores, agora eu irei aqui, compartilhar a minha aplicação de sorteio com vocês. Espero que todos tenham se inscrito, Senhoras e senhores, eu peço que todos participem. Lembrando que serão sorteadas 5 camisetas, no webcast de hoje. Senhoras e senhores, temos um total de 13 participantes, de 24, ao todo na sala. Então, senhoras e senhores, daremos mais um tempinho de equivalente a uns 1 minuto para que todos possam se inscrever. Eu peço que todos se apressem, pois nosso tempo é curto, senhoras e senhores. Ok, senhoras e senhores, estamos dando por encerradas as inscrições do sorteio de hoje. Vamos então lá, vamos saber, quem são os 5 sorteados no dia de hoje. Lembrando que são, 5 camisetas. Vamos lá. Está lá, parabéns, Geraldo Messner da Silva. Você acaba de ganhar uma camiseta. Vamos ao segundo sorteado do dia. Está lá, parabéns, Eduardo Oteza. Parabéns, você acaba também de ganhar uma camiseta no webcast de hoje. Vamos ao terceiro sorteado do dia. Parabéns, Mauro. Mauro Cavalcante, você acaba de ganhar uma camiseta. Vamos ao quarto. Parabéns, Liliude Curi de la Serra. Você também acaba de ganhar uma camiseta. Vamos ao último sorteado do dia. Está lá, parabéns, Leonardo Costa Rodrigues. Senhoras e senhores, vamos aqui agora confirmar, a relação dos 5 sorteados de hoje. Parabéns, Leonardo Costa Rodrigues, Mauro Cavalcante, Beraldo Messner da Silva, Liliude Curi de Lacerda e Eduardo Oteza. Mais uma vez, gostaríamos de parabenizá-lo aos ganhadores. Muito obrigado, E lembrando que vocês receberão as camisetas no endereço cadastrado em até um mês. Estamos aqui agora para a nossa aplicação. Ok, senhoras e senhores, voltando aqui agora. Senhoras e senhores, assim como foi dito, o palestrante Denis Torres já se encontra na sala de chat, especialmente preparada, para vocês, para distenderem, mais sobre o assunto de hoje, senhoras e senhores. Então, eu irei aqui copiar e colar para vocês no painel do Questions and Answers
o endereço da sala de chat, senhoras e senhores. Então eu peço que vocês aguardem um momento e eu espero que todos participem, senhoras e senhores. Está lá, senhoras e senhores. Eu peço que todos copiem e colem seu navegador e participem, pois o palestrante Denis Flores já se encontra na sala de chat, senhoras e senhores. Ok, senhoras e senhores. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e esperamos que esse evento nos ajude a enfrentar seus desafios técnicos na plataforma Microsoft. Tenha todos um bom dia, muito obrigado e até a próxima.